tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislai, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 18, que é destinada aos alunos do 6º ano. Nesta aula, farei a correção do artigo construindo o conceito. O que é o artigo? O artigo é uma classe gramatical variável que varia em gênero e em número. Em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. O artigo, ele pode ser classificado em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são a, o, as e os. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Os artigos definidos, eles definem, e determinam o ser a que se refere. Os artigos indefinidos, eles indefinem, generalizam o ser a que se refere. Então, o artigo ele serve para determinar ou indeterminar o substantivo. Exercícios, páginas 182 a 184. Pegue a sua gramática para que você possa acompanhar a correção destas questões. Leia a tira de Carlos. Vida de passarinhos. Quem é você? Eu sou o tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Venho de um lugar com muitos prédios e grandes avenidas, muito cimento, muito asfalto e muito ar puro. E que lugar é esse? Uma cidade. Com esse nariz, tinha que ser um grande mentiroso. Na tira, apresenta uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, ou seja, uma linguagem multimodal, onde há imagens e palavras. Primeira questão. No último quadrinho, o bico ou o nariz grande leva o tucano a ser associado pelo passarinho a uma conhecida história infantil. Letra A. Qual é essa história? O que caracteriza seu protagonista? No último quadrinho, com esse nariz, tinha que ser um grande mentiroso. É a história de Pinóquio, cujo nariz cresce cada vez que ele mente. B. Quais afirmações do tucano o passarinho põe em dúvida? Eu sou o tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Venho de um lugar com muitos prédios e grandes avenidas, muito cimento, muito asfalto e muito ar puro. Então, quais as afirmações? A de que ele era o pássaro mais bonito do mundo e que vinha de cidade grande em que havia muito ar puro. 2. Observe as palavras destacadas nas frases. Eu sou o tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Venho de um lugar com muitos prédios e grandes avenidas, uma cidade. Eu sou o tucano, especifica, particulariza. Aí eu tenho o uso do artigo definido. O artigo definido, ele define, ele determina o substantivo a que se refere. Então, eu sou o tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Venho de um lugar com muitos prédios e grandes avenidas, uma cidade. Em quais frases as palavras destacadas atribuem ao substantivo que elas acompanham? Letra A. A ideia de um elemento determinado, conhecido, específico, entre muitos. Na primeira frase, eu sou o tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Então, o tucano especifica, determina, particulariza o ser a que se refere. B. A ideia genérica, imprecisa de um elemento qualquer, indefinido entre muitos. Venho de um lugar qualquer, com muitos prédios e grandes avenidas, uma cidade. Um lugar qualquer não determina, generaliza. Uma cidade qualquer. Portanto, aí, na segunda frase e na terceira frase, ou seja, as duas frases, elas apresentam aí, tanto a segunda como a terceira, uma indefinição. Terceira questão. No último quadrinho, o passarinho pensa. Tinha que ser um grande mentiroso. A palavra intensifica o termo mentiroso. Que outra palavra reforça essa ideia? Tinha que ser um grande mentiroso. A palavra
grande. Reforça aí a ideia. O poema a seguir, de Elias José, conta como é a gaveta de uma adolescente. Leia-o. Nesta gaveta guardo metade do meu mundo. Fotos, fatos, joias, cartas de tarô, desenhos, bilhetes, canções, recado de amigas, poemas, florais, defumadores, cristais, flores secas, o meu diário, com 1000 segredos anotados e 1000 bugigangas inúteis para os outros. Mais riquezas para mim. Falta na minha gaveta o retrato de uma pessoa que me fará esquecer de tudo, até desta minha gaveta. Quarta questão. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico diz: nesta gaveta guardo metade do meu mundo. Nesta gaveta guardo metade do meu mundo. Fotos, fatos, joias, cartas de tarô, desenhos, bilhetes, canções, recados de amigas, poemas, florais, defumadores, cristais, flores secas, o meu diário. A. O que poderia ser a metade que falta para completar o mundo do eu lírico? Nesta gaveta guardo metade do meu mundo. Qual seria? Uma sugestão: o retrato de uma pessoa mencionada na segunda estrofe do poema. Uma sugestão, né? Porque como leitor você tem a capacidade de fazer as inferências através das suas competências leitoras. Na segunda estrofe, ele diz no poema: com 1000 segredos anotados e 1000 bugigangas inúteis para os outros, mais riquezas para mim. Falta na minha gaveta o retrato de uma pessoa que me fará esquecer de tudo, até desta minha gaveta. B. Essa outra metade é muito importante para o eu lírico, como um leitor, né? A hipótese. Quais são as hipóteses que nós podemos fazer a inferência? Sim, o eu lírico afirma que ela o fará esquecer de tudo, até mesmo da sua gaveta. Quinta questão. Na primeira estrofe, o eu lírico enumera vários objetos que são guardados na gaveta. Repare que, entre os nomes dos objetos mencionados, apenas um é acompanhado do artigo definido. Letra A. Qual é esse nome? Nesta gaveta guardo metade do meu mundo, fotos, fatos, joias, cartas de tarô, desenhos, bilhetes, canções, recado de amigas, poemas, florais, defumadores, cristais, flores secas, o meu diário. Então, o objeto aí, diário. B. Compare os nomes desacompanhados de artigo ao nome acompanhado de artigo. Que sentido a presença ou ausência de artigo dá aos nomes? Nós sabemos que os artigos eles podem determinar, eles servem para isso, para determinar ou indeterminar o substantivo a que se refere. Então, os nomes desacompanhados de artigo dão ideia de objetos soltos, imprecisos, sem algo especial que os identifica, enquanto o diário, que é acompanhado de artigo, parece ser único, especial para o eu lírico. Ele diz o meu diário. C. O objeto nomeado por substantivo mais artigo deve ser muito ou pouco importante para o eu lírico. Por quê? Deve ser muito especial para o eu lírico, pois ele se refere ao diário de modo especial, ele particulariza o objeto. 6. No verso, o retrato de uma pessoa, o eu lírico emprega o artigo definido, uma, com qual intenção? A. Determinar a pessoa em que ele tem interesse. B. Indicar uma pessoa qualquer. C. Manter segredo quanto a quem seria a pessoa. Alternativa correta, letra C. Então, ele indefine, não particulariza. A partir desse momento da aula, vamos trabalhar com a expressão escrita. Esse conteúdo, o emprego dos porquês, está na sua gramática, no capítulo 7. O uso do emprego dos porquês possuem 4 formas. Primeiro, vamos trabalhar com emprego do porquê separado, sem acento. Essa grafia ela é empregada quando equivale a pelo qual,
pelas quais, pela qual e pelas quais. Exemplos. São muitos lugares porque passamos. Então, são muitos lugares pelos quais passamos. Então, quando for possível, né, fazer essa substituição no contexto, eu vou usar o porquê separado sem acento. Nas frases interrogativas diretas, quando as inicia, e nas interrogativas indiretas. Exemplos. Por que você demorou? Então, aí, uma interrogação direta. O uso do porquê separado, sem acento. Quero saber por que você demorou. Então, aí, uma interrogação indireta. Porquê separado, sem acento. O porquê separado com acento. Quando eu faço uso? Ele é usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação. Exemplos. Você não veio por quê? Então, porquê separado com acento. Maria, você não telefonou por quê? Então, porquê separado com acento. O porquê junto sem acento. A forma porquê é uma conjunção. Gramaticalmente, ele é classificado como uma conjunção, equivalendo a pois, já que, uma vez que, costuma ser utilizado em respostas para uma explicação ou uma causa. Exemplos. Não lhe telefonei porque esqueci. Então, porque junto sem acento. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Você vai usar aí o porquê junto sem acento. Eu demorei porque havia um enorme congestionamento. Então, porque ele é usado aí em resposta para uma explicação ou uma causa no contexto. E esse porquê, gramaticalmente, ele é classificado como uma conjunção. Porquê junto com acento. Essa forma do porquê junto com acento, ele representa um substantivo. Significa causa, razão, motivo e normalmente surge acompanhado de palavra determinante, artigo. Por exemplo, exemplos. Todos entenderam o porquê da minha falta, o motivo, a razão. Então, porquê junto com acento. Aí ele está substantivado. Não entendi o porquê de sua atitude. Então, porquê junto com acento. Em resumo, emprega-se porquê separado sem acento em frases interrogativas diretas e indiretas. Porquê separado com acento no final de frases interrogativas. Porquê junto sem acento em orações que explicam algo ou indicam a causa de algo ou de alguma coisa. Porquê junto com acento quando se trata de palavras substantivada com o sentido de motivo, razão e vem precedido de determinante como o porquê ou os porquês. Sétima questão. Empregue porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, porquê junto, sem acento, ou porquê junto com acento nas frases a seguir. Essas questões é para que nós possamos fazer o emprego dos porquês no contexto. A. Você não veio trabalhar ontem. Então, qual eu vou usar? Porquê separado sem acento. Porque você não veio trabalhar ontem. B. Gostaria muito de saber por que você não veio trabalhar ontem. Então, aí nós vamos usar o porquê separado sem acento numa pergunta indireta. C. Pedro não quis me dar o convite. Por quê? Então, porquê separado com acento, final de frases e frases aí interrogativa. D. Não consigo explicar o porquê de toda essa confusão. Então, aí substantivado, porquê junto com acento. E. Não diga nada, porque você não tem nenhuma certeza. Porquê junto sem acento. Oitava questão. Complete o texto com porquê
separado sem acento, porque separado com acento, porque junto sem acento e porque substantivado. Enquanto toma seu café da manhã numa padaria, um homem observa um sujeito que pinta um muro do outro lado da rua. Ele nota que o pintor faz seu trabalho cada vez mais rápido e queria saber o porquê dessa pressa. Pintava de qualquer maneira. Por quê? Ao terminar sua refeição, o homem, curioso, vai conversar com o pintor. Por que você está pintando o muro cada vez mais rápido? Porque a lata de tinta está no fim. Tenho que pintar o muro antes que ela acabe. Entendeu? Então, qual, né? Qual o uso e qual foi o porquê que foi utilizado? Note, ele nota que o pintor faz seu trabalho cada vez mais rápido, queria saber o porquê. Então, porquê aí substantivado. Queria saber o porquê dessa pressa, o motivo. Pintava de qualquer maneira, por quê? Então, usa aí o porquê separado com acento, final de frases interrogativas. Ao terminar sua refeição, o homem curioso vai conversar com o pintor. Por que você está pintando o muro cada vez mais rápido? Aí você vai usar início de frase, uma frase interrogativa, por que separado sem acento. Porque a lata de tinta está no fim. Tenho que pintar o muro antes que ela acabe. Então, esse porquê aí é uma resposta, né? No contexto. Entendeu? Porque tenho que ser ligeiro, então porquê separado sem acento. Leia esta tira. Por que a cascavel tem um chocalho no rabo? Porque o importante é conservar a criança que existe dentro de você. Pode sair coisa pior que veneno da boca de uma cascavel. Nona questão. Observe o emprego da expressão por que separado sem acento no balão do primeiro quadrinho. A. Em que posição a expressão se encontra? No início ou no fim da frase? Por que a cascavel tem um chocalho no rabo? No início da frase. Até porque aí é uma pergunta direta. B. A frase é afirmativa ou interrogativa? Por que a cascavel tem um chocalho no rabo? Interrogativa. C. Como a expressão está grafada? Como ela está grafada? Em duas palavras, né? Por e o que. Então, aí está grafada em duas palavras. 10. Observe o emprego de porquê, junto, sem acento, na resposta da cascavel. A. No texto, que ideia a palavra porquê introduz? Consequência, causa ou explicação ou uma proporção? Então, porquê aí é usado, né, como uma explicação ou uma causa de algo ou de alguma coisa. Portanto, causa e explicação. B. Como essa palavra está grafada, ou seja, como ela está escrita, sem separação e sem acento. Aí é o porquê, né, que é utilizado para respostas, dar uma explicação ou uma causa. E esse porquê ele é classificado gramaticalmente como uma conjunção. Leitura é uma forma de chegar ao conhecimento e de enriquecer a nossa sabedoria. Então, que vocês leiam, que façam as tarefas, que estudem, que perseverem no aprendizado, para que vocês possam aprimorar cada vez mais o conhecimento e enriquecer a sabedoria. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.